primeira aulinha de resumo, beleza? Então hoje a gente vai aprender um pouco sobre os subsistemas de uma edificação. Então, vamos comigo. Uma edificação, ela é muito complexa. Então ela tem diferentes sistemas que têm diferentes finalidades. E a aula de hoje é justamente para a gente verificar isso aí, para a gente entender cada sistema. Então, vamos que vamos. Então a gente tem diferentes sistemas de estrutura, vedação, fachada, cobertura elétrica, hidráulica e sanitária. São esses que a gente vai estudar na aula de hoje, tá? Isso quer dizer que existem só esses sistemas? Nananina não, tá? Existem vários outros sistemas, porque os métodos construtivos mudam, né? E também as tecnologias, elas mudam também. Então, por exemplo, a gente está vendo aí na figura um sistema diferente, um sistema que a gente não vê convencionalmente no Brasil, que é o sistema de steel frame. Então são várias barras de aço que fazem a estrutura da casa. Então se eu for construir dessa maneira, os sistemas eles são completamente modificados. A gente tem, por exemplo, o sistema de automação residencial, que hoje em dia está muito em voga aí, né, com os controladores, né, por voz. A gente pode comprar vários aí, colocar um em cada cômodo, a gente consegue fazer automação residencial, sistemas de ar-condicionado e por aí vai. Existem uma infinidade de sistemas. Eu vou passar para vocês aqui os sistemas mais corriqueiros. Aqui a gente começa pelo sistema estrutural. Sistema estrutural é como se fosse o esqueleto. O grande objetivo dele é garantir a forma da edificação, receber os esforços, se deformar e levar lá para o solo e descarregar todas essas tensões no solo, tá? Então a gente percebe que o nosso sistema estrutural ele é dividido em duas partes. Em infraestrutura, que fica abaixo da terra, que a gente chama de fundação, e superestrutura, que fica acima, tá bom? Então se a gente for começar lá no começo, lá da fundação, a gente vai ver que existem diversos tipos de fundação. Desde as fundações mais rasas, como a sapata, como as fundações mais profundas, né, como estacas e tubulões. Então a gente tem diversos tipos de fundação. Então olha só, fundações rasas, né, a gente utiliza quando o solo ele tem boa resistência nas camadas menos profundas. Como por exemplo, a gente pode utilizar blocos, sapatas e radiês. Boa resistência nas camadas mais profundas, aí nós precisamos lançar mão das fundações profundas, né, como estacas, tubulões ou caixão, ok? Então aqui um exemplo só para a gente, né, a gente percebe que à medida que a gente vai caminhando para baixo do solo, a resistência dele pode ir aumentando ou pode ir diminuindo, né? A gente tem que fazer essa análise solo por solo e a resistência do solo vai influir diretamente em qual tipo de fundação que eu vou escolher. Tá aqui algumas fotos, como por exemplo a nossa sapata isolada, né? A gente consegue ver aqui, é como se fosse um grande bloco, né? O pilar chega, descarrega nela e é um grande bloco de concreto que vai transferir isso pro solo. Sapata corrida, né? Que já são estruturas, não é mais um bloco, mas sim uma grande linha de concreto armado. Aqui um radier, o radier nada mais é do que um grande piso, né? Como se fosse um piso, uma laje mesmo, em que a edificação vai ser acomodada e vai transferir para o solo todos aqueles esforços. Aqui já uma fundação profunda, né? As estacas, a gente consegue ver aqui, né? Ela é cravada realmente na terra, as estacas. As vigas baldrames, que é um tipo também de fundação, que ela vai ligar um bloco a outro. A gente vai entender melhor, né, todo esse sistema à medida do curso, né? Então a gente só está aqui conhecendo. Aqui o tubulão, que é uma estaca um pouquinho mais gorducha e menor, tá? E aí a gente acaba a parte de fundação. Quais são os elementos dos sistemas estruturais da infraestrutura, ou seja, acima do solo? Basicamente, né, os mais corriqueiros aí. Viga, que fica horizontal.
pilar, que fica vertical, e laje, que é uma estrutura plana, né? Então, olha aqui, a gente consegue ver uma foto de uma viga metálica, né, horizontal, os pilares, ó, os pilares aqui, as vigas, estruturas horizontais, pilares verticais, e as lajes, né, que são superfícies, que no caso uma laje pré-moldada, né? Então eu coloco aqui essas pequenas estruturas de concreto, que a gente chama de treliça, enche com lajotas cerâmicas, né, que não tem função estrutural nenhuma, e depois joga concreto, tá bom? Isso é o que a gente chama de laje. Então, basicamente, o nosso sistema estrutural ele é feito da infraestrutura, que é a fundação, que pode ser tanto fundações rasas quanto fundações profundas, e da infraestrutura, viga, pilar e laje, ok? Bom, subsistema de cobertura. A cobertura ela tem como principal objetivo proteger as edificações das ações naturais, né, e transferir esses esforços para a estrutura, ok? Então ela tem uma parte estrutural, né, que a gente chama de tesoura, né? Essa tesoura ela vai receber, por exemplo, os esforços do vento e vai transferir para as minhas vigas e pilares, ok? A gente pode ter dois tipos de cobertura, essencialmente. Existem mais, né, mas eu vou passar aqui os mais corriqueiros, né, que são as lajes de concreto impermeabilizado, as lajes impermeabilizadas e as coberturas em telhados. Então as lajes impermeabilizadas nada mais são do que lajes, né, que a gente impermeabiliza porque não pode ter o ingresso de água para dentro da edificação, ok? Aqui um outro exemplo de laje impermeabilizada, agora com manta asfáltica, que é um outro material que ele sela a laje, né? Ele sela e aí a água ela não adentra na edificação, ok? Um exemplo de cobertura em telhado agora, né? Cobertura em telhado cerâmico, tá? Aqui um exemplo de cobertura em telhado de aço galvanizado. Então pode ter uma diversidade enorme de materiais. Bom, sistemas de vedação, né? O subsistema de vedação. O grande objetivo dele é proteger dos intempéries, né, e manter o conforto térmico e acústico. Então, quando a gente está falando de subsistema de vedação, que são as paredes, né, a gente precisa sempre pensar que aquele material tem que garantir o conforto térmico e acústico. Então, ele é feito pelas vedações, pelas janelas, pelas portas, né, pela alvenaria, que a gente chama de parede, e por essas estruturas que a gente chama de verga e contraverga. O que são vergas e contravergas? Olha lá. O que acontece? Se eu faço uma abertura na alvenaria, né, como por exemplo de janelas e portas, eu sei que todos os esforços eles são transmitidos no subsistema estrutural, né? Não é na parede, não é no subsistema de vedação. Mas a parede ela tem um peso próprio. Então, se eu faço uma abertura, nessas regiões eu gero um acúmulo de tensão. E aí eu posso gerar uma fissura, tá certo? Então, daí a importância, né? Olha aqui uma outra imagem, daí a importância das vergas e contravergas, que são estruturas muitas vezes de concreto armado colocados em cima e embaixo das janelas e também em cima das portas, ok? Olha aí uma foto bem legal, né, de uma alvenaria de vedação em bloco cerâmico, uma alvenaria de vedação em bloco de concreto, vendo mais uma vez que a gente pode ter diversos materiais, ok? Uma parede de vedação em concreto celular. A gente vai aprender ainda o que é concreto celular ao longo do curso. Parede de vedação em gesso acartonado. O que é o gesso acartonado, né? É o drywall que a gente fala, que é um outro tipo. Então a gente pode construir uma parede de vedação de diferentes maneiras, né? Isso vai depender das soluções construtivas que eu vou adotar para aquela determinada edificação, ok? A gente também tem muito parecido com os sistemas de vedação, o sistema de fachada, né? Que o objetivo dele é proteger de intempéries e o conforto térmico e acústico também, mas adicionado aí, ó, a estética, né? Que é onde todo mundo vai ver a casa. Então é muito importante, né? A fachada ela é bem interessante, a gente precisa sempre bolar uma fachada muito bonita, que ela é a cara, né? É a face da nossa obra, e aí a gente trabalha muito com
diversos tipos de materiais. Aqui um exemplo de uma fachada espelhada, uma fachada comercial em painéis de concreto, mas a gente hoje em dia tem muitas e muitas opções de materiais para fachadas, ok? Bom, nós temos agora os subsistemas elétricos. Então a gente precisa, né, carregar o nosso notebook, ligar o nosso ar-condicionado, o nosso chuveiro e por aí vai. Então, qual é o objetivo dos subsistemas elétricos? O grande objetivo dele é garantir a segurança e fornecer energia elétrica perfeitamente para todos os aparelhos, né? Então, o que é o sistema elétrico, né? Eu tenho o padrão de entrada lá na minha rua, né, que chega a energia elétrica da minha concessionária. Eu passo por um quadro de medição, que é o quadro que a gente tem em todo tipo de casa. Vocês podem procurar aí na casa de vocês, que vocês vão ter o quadro de medição de energia. Desse quadro de medição de energia vai sair os eletrodutos, né? Dentro desses eletrodutos vai ter diversos fios que vão ser os sistemas elétricos, né? E a cada sistema elétrico a gente tem esse dispositivo de proteção que a gente chama de disjuntor. Por quê? O objetivo de um sistema elétrico é não só garantir energia elétrica, né, mas também garantir a segurança. Então a gente precisa desses dispositivos de segurança. Então, basicamente, o que acontece no subsistema elétrico? Eu pego a energia da rua e distribuo para os pontos a partir do meu quadro de distribuição, né? E aí eu distribuo ponto a ponto, saindo os eletrodutos, e dentro dos eletrodutos tem os condutores, né? Que vai morrer lá, por exemplo, na minha lâmpada, ou, né, que é aqui uma caixinha de lâmpada, ou na minha tomada, ou nos meus interruptores, né? Olha aqui essa imagem, o conduíte chegando na minha caixinha, que posteriormente eu vou colocar um espelho, né, para colocar um interruptor ou tomada. Vocês terão também uma matéria específica para sistemas elétricos. A gente só está conhecendo, tá bom? Bom, subsistemas de abastecimento hidráulico. Então, da mesma maneira da energia, a gente precisa abrir a torneira para tomar nosso banho, para lavar a nossa roupa, né? Então eu preciso garantir o fornecimento contínuo de água para os pontos da minha edificação. Então, como é que eu faço, né? Eu também tenho a minha rede pública de abastecimento de água, passo pelo hidrômetro, que é onde vai medir o meu volume de água que eu estou consumindo e vai me cobrar por esse volume. Vou até a minha caixa d'água, que vai armazenar uma quantidade de água, e aí eu saio distribuindo, né, para os pontos através dos canos, né, das canalizações, para cada ponto, né? Olha aqui o meu hidrômetro, né, que a gente precisa ter em todos os sistemas, né? Do hidrômetro vai para a caixa d'água, né? E aí a caixa d'água ela distribui para os pontos através das canalizações, né? Dos canos, que na maioria das vezes são de PVC. Também teremos uma matéria específica para a gente entender esse subsistema de abastecimento, ok? Eu só quero passar a principal função de cada sistema e também as partes constituintes deles, tá bom? Esgotamento sanitário, subsistema de esgotamento sanitário. Então, quando eu uso água, o que acontece? Eu gero esgoto, eu preciso coletar esse esgoto, porque posteriormente eu preciso tratá-lo. Eu não posso deixar o esgoto na minha casa, que acaba gerando, né, um foco de vetores de doença. Então eu preciso captar todo esse esgoto. É a rede pública que faz isso, tá? Mas a gente precisa desse subsistema dentro da nossa casa. Então eu tenho que... Usei a água na pia, eu preciso descarregar no esgoto. Minha privada também, né? Então eu tenho meus ramais de descarga de esgoto e eu tenho que... o meu tubo de queda, eu tenho diversas partes constituintes que vai captar esse esgoto e levar até o meu coletor público. Agora, a grande sacada é: um subsistema de esgoto ele não serve apenas para coletar o esgoto, mas sim para
tirar os gases, né, que não tem um odor muito agradável do meu sistema. Então, se a gente vê aqui, esse coletor público ele fica com esgoto, né? E esse esgoto de todas as casas, eles geram gases. Esses gases, eles adentram, né, a minha edificação. Então, eu preciso bolar alguns sistemas para que esses gases eles não saiam, né, pelos meus aparelhos e acaba causando um desconforto para o usuário, né? Então a gente usa, por exemplo, para evitar a passagem desses gases, o que a gente chama de fecho hidro, né, que é o sifão, né, que a gente chama de sifão. Então, por que a gente embaixo da pia da nossa cozinha tem um negócio que faz uma curvinha? É o sifão, é justamente para garantir que esses gases não entrem para dentro da minha edificação, ok? Mas também a gente vai estudar mais a fundo tudo isso lá na disciplina específica, ok? Então a gente tem que fazer a ventilação. Então a gente também tem uma coluna de ventilação do esgoto, ok? Então esgoto ele serve tanto para coletar o esgoto quanto para evitar o subsistema de esgoto. Ele serve tanto para coletar o esgoto quanto para dar vazão, né? Tirar esses gases, esses malodores da minha edificação, ok? Bom, era isso, tá? Vamos para a nossa revisão? Então hoje a gente aprendeu um pouquinho apenas de cada subsistema e o que cada subsistema faz. Então a estrutura serve para pegar os esforços e transferir até o solo, a vedação para evitar os intempéries, melhorar o conforto térmico e acústico, a fachada, a mesma coisa para a vedação, mas também tem a estética, a cobertura para evitar os intempéries e transferir esses esforços para a estrutura, o sistema elétrico e hidráulico para fornecer alguns insumos para minha casa e o sistema sanitário para coletar o esgoto gerado e também promover a ventilação dos gases produzidos na rede pública, tá? E aí cada sistema desse tinha diversos elementos que a gente começou a conhecer agora. A gente está começando a conhecer. Se eu for realmente falar de cada sistema, a gente vai ficar aqui muito tempo, né? Mas a aula de hoje foi só para a gente conhecer cada subsistema e conhecer também que uma edificação tem diversos subsistemas nelas. Tudo bem? Valeu, galera. Até a próxima semana.